O jogo mais importante dos últimos 15 anos do Fluminense está se aproximando, meus amigos e minhas amigas. Está chegando a hora. A ansiedade não para. Não sei como é que tá aí para vocês, mas para mim a ansiedade está a mil. E nesse vídeo a gente vai trazer algumas informações muito importantes da partida de quarta-feira. O Fluminense já viajou para Porto Alegre. A gente tem aqui algumas declarações de jornalistas falando do jogo, jogador do Inter se posicionando, o que a comissão técnica colorada prepara para o jogo e o que o Inter espera que o Fluminense apronte nessa partida. Então, esse vídeo tem muita informação para você ficar bem ligado aí em tudo que acontece com o Fluminense. Combinado? Então, vamos partir para as informações desse vídeo aqui, sem mais delongas, porque eu quero começar falando sobre uma declaração interessante do Fabiano Baldassi. Se ele virou pauta entre os tricolores nas últimas semanas ao falar algumas besteiras, né, valorizar demais o Internacional, o time dele, e dar uma desvalorizada no Fluminense, dessa vez a declaração dele vai num outro nível. Claro, ele ainda bota o Internacional como favorito, ele ainda é, claro, torcedor do Inter, mas dessa vez ele está falando da expectativa dele para o jogo como um todo. Fernando Diniz, Kudê, né, esse embate entre os dois treinadores. E essa foi a declaração do Baldassi. Eu abro aspas aqui para vocês agora. O jogo mais louco da história. O jogo entre Fluminense e Internacional no Beira-Rio é o jogo da psicopatia dos dois treinadores. Os loucos, malucos, Kudê e Fernando Diniz não têm sanidade mental. São completamente loucos. O Fluminense vai se atirar no Beira-Rio. O Inter vai atacar que nem louco. O jogo no Beira-Rio é jogo para 4-3, 5-4. Vai ser o maior jogo do ano no futebol brasileiro, pois existem dois técnicos psicopatas que estarão à beira do gramado e só pensam em atacar. Se preparem para um jogo histórico. Essa foi a declaração do Fabiano Baldassi, né? Até dei uma risada aqui lendo, né? Porque, nossa senhora, ele se empolgou, né? Kudê e Diniz são loucos, malucos, enfim. Fato é, são dois treinadores ofensivos. O Kudê eu nem acho tão ofensivo assim quanto o Fernando Diniz, né? Mas a gente sentiu na pele bem. Torcedor tricolor, na partida de ida, o Fluminense entrou com 4 atacantes, só um volante, né? Na prática, é um 4-1-1-4. Porque o Paulo Henrique Ganso jogou recuado ali como segundo volante, mas ele é um meia de origem, né? Um jogador que, inclusive, muitos tricolores, na verdade, não só tricolores, né? Quem acompanha o futebol, sempre colocou o Ganso como aquele cara que não ajuda muito na marcação, que não marca tanto. Embora isso não seja 100% verdade, ele nunca se destacou como um grande marcador. Ele jogou de segundo volante. Essa foi a escalação do Fernando Diniz na partida de ida. Então, assim, que o Fluminense vai se atirar lá no Beira-Rio em busca do resultado, eu não tenho a menor dúvida. O Fluminense precisa vencer esse jogo. A gente empatou aqui no Rio de Janeiro, foi um resultado ruim na análise fria, mas positivo com o contexto da partida. Depois de um jogador a menos, a gente buscar o empate, eu saí até relativamente satisfeito. Mas a gente precisa buscar a vitória lá no Beira-Rio. A gente tem que vencer lá. E sim, o Fluminense vai para cima e vai tentar buscar essa classificação. Se vai ser com 4-2-4 ou 4-3-3, bom, não sei, mas o que eu sei é que o craque Neto também falou sobre esse jogo. O craque Neto deu o palpite dele sobre quem vai passar e quem vai fazer a final da Copa Libertadores da América. Eu abro aspas aqui para ele. O Internacional não quis buscar a classificação no primeiro jogo para ser finalista da Libertadores. Como vocês perderam gols? Como vocês deixaram de ganhar o Fluminense? Era para ser 5-2. O Internacional deu um chocolate. Não perde para o Fluminense no Beira-Rio. O Internacional está na final da Libertadores junto com o Palmeiras. Está vendo como o time do Fernando Diniz é um time que não marca e não tem propósito? Dá uma olhada nos dois gols do Internacional. Quem estava marcando errado? Marcelo, nos dois. Essa foi a declaração do craque Neto, né? Eu achei um pouco contraditória. Ele começa essa declaração, né, falando que o Internacional não quis buscar a classificação no primeiro jogo. Eu, sinceramente, tá pensando, ele vai falar, ó, o Internacional não quis buscar no primeiro jogo e a bola vai punir. A gente sabe que o futebol é um pouco assim. Claro, o Internacional tem condições, tem futebol para isso, para no jogo da volta classificar, eliminar o Fluminense. Mas a gente sabe que a bola costuma punir, né? Essa é uma máxima famosa do Muricy Ramalho, que por sinal treinou o Inter também, foi campeão brasileiro aqui com o Fluminense. O Internacional teve a faca e o queijo na mão aqui no Rio. Eles estavam com um jogador a mais e vencendo a partida. O Kudê fez umas substituições que eu particularmente achei esquisitas. Ele meio que deu uma recuada no time. Acho que ficou com medo de alguém tomar um amarelo e ficar suspenso para essa partida da volta. Ele deu uma poupada ali. O Internacional acabou tomando aquele gol, o espírito do Germancano, né? E aquele gol do Germancano, para mim, aquilo ali é gol de quem vai ser campeão da Libertadores. O Germancano fez um gol assim na semifinal do Carioca ano passado. Foi aquele gol contra o Botafogo no último minuto. Eu lembro que eu estava muito puto nesse jogo. Por mais que o Fluminense tivesse classificado, para mim foi uma vergonha histórica o Fluminense tomar no tático do Botafogo. Aquela partida do Botafogo jogou muito mais que a gente, eles venceram por 2-1 o jogo. Então eu saí boladão do Maracanã, mesmo com a classificação. E eu lembro de eu pegar o celular e postar na rede social.
eu postei o seguinte: eu espero que esse gol do Germancano seja o famoso pacto que a gente sempre acusa o Flamengo de ter, virando para o nosso lado. Seja aquele gol de time campeão. Esse gol do Germancano contra o Inter aqui na partida de ida, o segundo gol do Germancano, isso é gol de time campeão. Fluminense perdendo o jogo com um a menos, cenário todo para o Inter. O Inter teve 2 gols anulados, né? Teve várias oportunidades. O cenário era todo do Inter. Naquele momento ali, eu na arquibancada estava pensando, meu Deus do céu, vamos no Beira-Rio ter que vencer de 1 para levar para os pênaltis ou de 2. Resultado muito difícil. E aí o Germancano acha aquele gol, né? O menino cabeceia e ele não dá um voleio, ele não dá bicicleta, mas ele de costas chuta e faz o gol. Uma coisa assim, bizarra, Germancano, né? É, essa declaração do Neto eu não entendi, porque o Inter deixou de classificar aqui, geralmente a bola pune, mas beleza. Ele diz que o Inter jogou muito mais que o Fluminense, enfim, e aí por isso vai passar para jogar com o Palmeiras, né? O Palmeiras que empatou com o Boca na Bomboneira, não vem em boa fase nesses últimos meses, mas é um time muito forte. Depois ele vem fazer a crítica ao time do Fernando Diniz. E a crítica dele não é 100% infundada não, gente. É algo que a gente já falou aqui em algumas lives no canal, mas o Fluminense tem algumas questões defensivas sim. Quando o Diniz meteu aquele 4-2-4, foi uma escalação escalada pela primeira vez. Não que ele nunca tivesse jogado no 4-2-4, mas quando jogou antes foi com o Diogo Barbosa. E por mais que, assim, para mim não tem comparação, o Marcelo é muito mais jogador que o Diogo Barbosa, o Diogo Barbosa é um cara que tem muito mais físico para marcar, por exemplo, para correr para trás, do que o Marcelo. Então, num esquema mais exposto, isso pode acabar prejudicando o Marcelo. Foi o que aconteceu nessa partida da ida. Né? E aí o Neto faz essa crítica aqui, que eu acho que é bem plausível, mas ele tem uma implicância, assim, ele tem uma birra com o Fernando Diniz, dá para perceber aqui no tom das declarações. Mas, prosseguindo aqui, o Gabriel, volante do Internacional, também falou sobre o jogo, e vale lembrar que o Internacional no final de semana perdeu para o Atlético Mineiro. O Fluminense perdeu para o Cuiabá, tomou 3-0 com um time completamente reserva. O Internacional também perdeu para o Atlético Mineiro e alguns titulares entraram no segundo tempo e chegaram a jogar. O Hugo Malo, por exemplo, lateral direito, foi expulso no final dessa partida. O Gabriel, volante do Inter, falou o seguinte: é outra competição. Estamos mobilizados de outra maneira. Já foi virada a chave para a quarta. É ver os detalhes do que temos errado nesses jogos do Brasileirão e tirar também pontos positivos. Sabemos que será um grande jogo, uma decisão. A gente viu no apito final do jogo o apoio da torcida. O Internacional está se fiando muito, né, no apoio da torcida. Ele vai ter o Beira-Rio, claro, lotado, e lotado mesmo, né? O setor do Fluminense também está 100% esgotado para essa partida. E o Gabriel lembra bem, né, aqui, claro, ele não lembrou, mas eu lembrei vendo o que ele falou. O Internacional vem mal no Brasileiro, o Internacional está em 14º, vem oscilando bastante, chegou a ficar 10 jogos sem vencer, mas está avançando na Copa Libertadores, está na semifinal, tem seus méritos e conseguiu, olhando friamente, um baita resultado. Empatou com o Fluminense fora de casa na partida de ida, isso é um baita resultado. O Fluminense tem um Maracanã muito forte, o Fluminense costuma vencer seus jogos no Maracanã. Ele conseguiu empatar, conseguiu segurar a gente aqui, empatou e leva a decisão para o Beira-Rio. É um time que tem, claro, suas qualidades. Vem mal no Brasileirão, mas consegue muito virar essa chave. Eu falei isso na live que a gente fez domingo, também conhecida como ontem à noite, aqui no canal, sobre o Fluminense. Eu vi muito tricolor irritado com a derrota por 3-0 para o Cuiabá e eu acho completamente compreensível. Por mais que fosse time reserva, ninguém quer ver o Fluminense tomar 3-0 contra o Cuiabá, né? Enfim, ninguém quer tomar 3-0 contra ninguém. Contra o Cuiabá piora um pouco, o time estava em uma fase, em crise. Enfim, mas eu acho que são competições diferentes, a chave vira, o ânimo muda, é diferente, cara, é diferente. Nesse ponto, eu tô fechado com o Gabriel aqui, eu só espero, né, que o Inter não consiga a classificação. Mas muda tudo. O jogador tem uma cabeça para Libertadores, no Brasileirão, como é um torneio de mais longo prazo, não tem aquele clima de partida decisiva. Na Libertadores, cara, se o Fluminense perde para o Inter no Beira-Rio, acabou a competição. O Fluminense perdeu para o Cuiabá, ele se complica, mas ainda tem como correr atrás. Se quiser ganhar o Brasileirão, ainda tem tempo, matematicamente. Só não acho que vai acontecer, mas tem tempo. Então, é outra parada, é outra pegada, tá, para esse jogo, que promete sim ser um jogaço. E eu tô confiante na classificação do Fluminense. E para a gente caminhar aqui no vídeo, eu tenho a provável escalação do Inter e o que o Internacional está pensando que o Fluminense vai fazer nesse jogo. E eu já vou falar para vocês, mas antes eu quero rapidinho aproveitar para mandar um abraço para a galera ligada aí na Central, que deixou os comentários nos últimos vídeos falando, né, o nome e de onde nos assiste. A gente sempre pede para a galera comentar o nome e de onde está nos assistindo, que assim que possível a gente manda um abraço nominalmente em algum vídeo para a galera. Então nesse vídeo eu quero mandar um abraço para o Evandro de São Gonçalo, para o Marco Aurélio de Vitória, para o Marcos Afonso do Rio de Janeiro, para o Marcelo de Guaratiba e para a galera lá de João Dourado, na Bahia, que está sempre ligada aí na Central, sempre acompanhando
as notícias do Fluminense por aqui. Um abraço, então, pra galera, e fica o convite. Se você quiser que a gente mande um abraço citando o seu nome, é só você deixar aqui nos comentários o seu nome e de onde nos assiste, que assim que possível a gente vai mandar um abraço para você, combinado? Vamos prosseguir aqui, porque o GE traz a informação do provável Internacional para esse jogo no Beira-Rio. A gente sabe que para a partida de ida o Inter fez uma pequena mudança do que vinha sendo a sua escalação padrão. O Vitão, zagueiro deles, bom zagueiro por sinal, estava machucado. E aí o Hugo Malo, que é lateral direito de origem, estava jogando na zaga e o Bustos era o titular da lateral direita. Antes da lesão do Vitão, o Bustos era o titular da lateral. O Bustos é um lateral muito bem falado no futebol brasileiro, ele já era um destaque lá no Independiente. Se você puxar uns vídeos bem antigos aqui da Central, você vai ver vídeo nosso pedindo ele aqui no Fluminense, e o papo que rolava na época, ele só sairia da Argentina para a Europa. Bom, a menos que Porto Alegre tenha virado Europa, eu não estou sabendo, o Bustos veio aqui para o futebol brasileiro e está jogando muito bem no Internacional. Só que o Cudê barrou ele no primeiro jogo. Botou ele no banco e colocou o Hugo Malo de titular, porque é um lateral que tem mais vocação defensiva justamente para segurar o lado esquerdo do ataque do Fluminense. Tem Keno, o Alexandre, que acabou não sendo titular, cai por ali, Marcelo, enfim. Botou o Hugo Malo por ali. Para esse jogo da volta, segundo o GE, o Cudê vai fazer a mesma coisa. O time do Inter, provável para essa partida de quarta-feira, é o mesmo time que veio aqui ao Rio. E eu relembro a vocês, tá? Rocher, Hugo Malo, Vitão, Mercado e René, Johnny, Maurício, Arangues e Wanderson, Alan, Patrick e Valência. O Rocher saiu informação de que ele estava lesionado, que ele poderia ficar de fora da partida, já foi descartado, vai jogar, terá condições de jogo contra o Fluminense, e mesmo que não tivesse, né, semifinal da Libertadores é um jogo muito importante, se o cara tiver metade das condições físicas, ele já entra em campo, ainda mais o jogador do nível do Rocher, que é um dos principais jogadores do Internacional na temporada de 2023. E o Portal Zero Hora traz informações sobre o que a comissão técnica do Inter está imaginando que o Fluminense vai fazer nesse jogo. A gente, como tricolor, não tem certeza de nada também, né? A gente tem nossos palpites, nossas preferências, mas fato é, Fernando Diniz entrou com 4-2-4 no primeiro jogo, com André, Ganso e lá na frente John Kennedy e Cano. Muita gente tem medo, inclusive eu, que ele repita essa escalação no Beira-Rio. Eu acho, uma opinião minha, que seria maluquice o Fernando Diniz fazer isso para esse jogo. A outra opção é você tirar o John Kennedy, botar o Alexander e vir com aquele time que foi o Megazord tricolor, né? Que goleou o River, que goleou o Flamengo na final. Esse time com André, Alexander, Ganso, Arias, Keno e Cano. É uma outra opção, e, enfim, aí o Diniz tem outras opções que correm por fora, botar o Diogo Barbosa na esquerda e o Marcelo no meio, enfim, são outras opções que acabam correndo por fora. Segundo o portal Gazeta Zero Hora, a comissão técnica do Internacional acredita que o Fluminense vem com o Alexander no meio. A ideia do Inter é se preparar contra um Fluminense no 4-3-3, tirando o John Kennedy do time e entrando o Alexander ali ao lado de André e Paulo Henrique Ganso, formando esse megazord que eu falei. O grande argumento deles para isso é que o Alexander foi reserva no jogo contra o Cuiabá. O Fluminense jogou com o time reserva, vale lembrar, e o Alexander foi banco naquela partida. Porém, meus amigos e minhas amigas, o Paulo Henrique Ganso também viajou para aquele jogo e foi banco, e o John Kennedy sequer viajou. Então isso eu acho que diz muito pouca coisa. Eu quero crer, tá, que a comissão técnica do Inter esteja certa, porque para mim é o melhor Fluminense possível, é um Fluminense que para um jogo muito pegado lá no Beira-Rio vai ter proteção defensiva, o Alexander cobre muito bem o Marcelo, dá liberdade para ele criar lá na frente, você tem um Keno muito bem, você tem um Arias que, enfim, dispensa comentários, e você ainda tem o John Kennedy como uma ótima arma no segundo tempo. É o que eu faria. Se o Diniz vai fazer ou não, a gente vai descobrir nos próximos dias, ou melhor, a gente vai descobrir uma hora antes da partida, quando sair a escalação, porque até lá é tudo uma grande caixinha de surpresas, é uma grande surpresa mesmo, né? É muito imprevisível o que o Fernando Diniz fará para esse jogo, mas fica sempre a nossa torcida, a nossa oração para que quer que ele faça, eu quero que ele faça, né? Escolha o Fernando Diniz o que ele quiser escolher, que dê certo, o Fluminense classifique e vá jogar a final da Libertadores da América, que é o nosso grande sonho, a nossa obsessão. Meus amigos e minhas amigas, essas eram as informações que eu queria trazer nesse vídeo. Eu quero que você deixe um comentário aqui. Como você escalaria o Fluminense? Alexandre titular? John Kennedy titular? Alguma outra escalação? Alguma outra formação? Deixe nos comentários aí pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto!